No nosso último encontro, nós tivemos caminhando sobre matemática administrativa, teoria na prática ali, e nós fizemos ali 3 maneiras de fazer a resolução de operações com números percentuais, utilizando um número decimal, utilizando frações, utilizando também regra de 3. Depois avançamos um pouco mais e falamos das operações indiretas com os números percentuais, não é? Então, como descobrir o número percentual, como descobrir o índice percentual quando você só tem os outros elementos. Então, você não tem o número percentual na operação e é justamente ele que você precisa encontrar no cálculo matemático. Nós estivemos, então, caminhando nesse sentido. Vamos fazer mais 2 exercícios para fixar bem essa parte das operações indiretas. Quando eu tenho, então, que descobrir o número percentual, quando eu tenho que encontrá-lo, quando eu tenho, então, que trazer esse número percentual, esse índice percentual. Nós temos uma empresa, a empresa Tudo Online, ela comprou um lote com bicicletas, com um lote de 30 bicicletas, pagou R$35 mil por essas bicicletas, vendeu, né, por 37 mil, por 72 mil. Né, vendeu por 72 mil esse lote aí. O nosso exercício, então, propõe que nós encontremos o percentual de lucro em relação ao preço de compra. Então, ele quer saber o percentual de lucro em relação ao preço de compra. Vamos, então, pensar nessa temática aí do exercício. Então, nós vamos fazer aqui o primeiro ponto nosso do exercício. Vamos colocar na empresa Tudo Online as informações, né? Tudo Online. Comprou 30 bicicletas por 35 mil. Vou pôr aqui completo. Vendeu por 72. Pergunta: qual o percentual de lucro em relação ao preço de compra? E aí, primeira coisa que nós vamos encontrar, né, vou fazer aqui esse exercício passo a passo, é sabermos aí e localizarmos os elementos do exercício, né? Então, a gente quer encontrar o número percentual. A gente precisa do total, não é? Então, qual é o total aqui desse exercício? Qual é o todo? Mesmo que o exercício já tenha, mas a gente precisa saber qual é o todo, né? Então, qual é o total? É a primeira coisa, né? Qual é o total? Qual é o todo? Eu pergunto aí para vocês. Qual é o total? Qual é o todo aqui deste exercício? E pode ser um chute, pode ser arriscando. Estamos construindo essa realidade juntos. Praticando. Qual é o todo aqui? Qual é o total desse exercício? 72 mil. 72 mil, também tem resposta pelo chat. Acertaram todo mundo que falou 72 mil. Então, 72 mil, tá bom? Como não tem centavos aqui, e para facilitar aqui a visualização e o nosso cálculo, eu vou escrever 72 mil assim, tá bom? 72 mil. Maravilha, já sabemos o nosso todo, já sabemos o nosso total. Agora nós precisamos saber qual é a nossa parte, ou qual é a nossa parcela. Por que isso é importante? Porque o número percentual, ele é
uma representação matemática da parte de um todo, né? É uma parcela de um total, onde a gente faz essa representação sobre 100. Né? Então, a gente tem essa representação sobre 100. 100, matematicamente, representa o todo, e a parte sobre 100 é aquilo que eu quero destacar, aquilo que eu quero encontrar, é o índice que eu quero trabalhar. Então, no nosso exemplo aqui, qual é a parte? Ele quer saber o percentual de lucro em relação ao preço de compra. Qual que é a parte aqui? Qual vai ser, ou qual é a parte? Quem aí quer arriscar? 35 mil? Não entendi, perdão. 35 mil? 35 mil foi quanto, o valor que ele comprou. Não é o valor que ele quer destacar no percentual. Ele não quer saber o percentual da compra, mas ele quer saber o lucro em relação ao preço da compra. Vai ser aqui o valor do lucro. A gente não tem no exercício ainda. A parte aqui é o valor do lucro. E a relação que quer se fazer percentualmente, então, eu quero saber sobre a parte do lucro e sobre o preço de compra. Então, a gente vai ter lucro, valor do lucro sobre o preço de compra. Essa é a relação percentual. E aí a gente vai encontrar o lucro agora, muito simples. Vamos encontrar o lucro aqui do nosso problema. Se nós vendemos por 72 mil, compramos por 35, o lucro é a diferença entre eles, não é mesmo? O lucro vai ser a diferença, 72 menos 35. Então, 72 menos 35 mil dá 37 mil, ok? Esse aqui é o valor do lucro, em reais, né? Valor do lucro. O valor do lucro é a diferença daquilo que eu comprei, né? E quanto que eu vendi. Já temos o valor do lucro, então basta a gente fazer agora a relação percentual, não é? A gente vai ter a parte, vai ter o todo. A gente sabe que um número percentual ele é uma divisão. Então, quando a gente vê 15%, a gente entende que isso é uma divisão. É 15 dividido por 100, não é? Tem esse valor matemático. A gente sabe que os números percentuais têm essa relação e tem essa operação em si de divisão. Aqui, então, eu quero encontrar um número percentual. Vou fazer uma divisão, não é? Então, aqui, nós vamos fazer a relação da parte sobre aí o todo. Nós vamos fazer essa divisão. Então, qual vai ser aqui a nossa divisão? A parte, o valor do lucro, 37 mil. Sobre o preço de compra é a relação, não é? 35 mil. Então, nós vamos dividir 37 mil por 35 mil. 37 mil por 35 mil. Vai dar vamos usar 4 casas depois da vírgula, tá bom? 1,071. Ok? Maravilha. Tá tudo claro até o momento? Daqui a pouco você também já pode ir mandando suas perguntas aqui ao vivo, no chat, tá bom? Então, nós pegamos a parte, o valor do lucro, sobre o percentual do preço de compra. Porque essa é a relação que ele está pedindo aqui. Qual o percentual do lucro em relação ao preço de compra? Então, qual foi esse percentual? Né? Quanto eu tive de lucratividade percentualmente? Por quê? Porque a gente encontrou essa relação em reais. A gente sabe que o valor em reais em relação ao preço de compra foi 37 mil. Mas percentualmente, quanto que isso representa? E aí nós pegamos a parte
O valor do lucro que encontramos, 37 mil, dividido pelo preço de compra, 35 mil. E aí, nós tivemos aqui o resultado dessa divisão, 1,0571. Aqui, é claro, está escrito de maneira decimal. Então, a gente tem reais aqui, né? Se eu tenho reais e dividir por reais, vai dar reais. Então, é 1,0571 reais. Mas eu quero saber percentualmente, né? Então, basta agora escrever de maneira percentual aqui o nosso número. E aí, para fazer isso, a gente vai multiplicar por 100 o valor, né? Então, multiplicar por 100. Para que multiplicar por 100? Para que eu possa escrever ele no grupo dos números percentuais, né? A relação percentual sempre é sobre 100. Então, aqui deu 105,71%. Então, resposta do percentual de lucro da empresa Tudo Online em relação ao preço de compra foi de 105,71%. 105,71%. Mas podemos aqui ouvir agora as perguntas. Muito bem, muito bem, não é? Acabou o tempo aí de prática nos grupos aí, tivemos aí, então, as ações de vocês nos grupos. Agora vamos aí à correção. E aí, deu tempo de fazer? Todo mundo conseguiu realizar? Vamos aqui. Vou precisar da sua ajuda, então, para a gente ir completando. Então, nós temos as informações do nosso exercício e sabemos, então, que o automóvel foi comprado, né? Foi adquirido por 20 mil reais. E aí, vendido com mais 20% aí, né? Vendido com mais 20%. Esse é a primeira sentença aí em relação ao automóvel, né? Depois, ele quer saber qual foi o lucro em reais e o percentual do lucro em reais. Percentual do lucro, né? Que ele obteve aí nessa relação. Muito tranquilo aí, não é? Então, primeiro ponto. Por quanto foi vendido aí o automóvel? Pergunto para vocês. R$ 24 mil, certo. Quem falou aí? 24 mil? A Raquel. Ô, Raquel, como você chegou nesse valor? Ai, meu Deus do céu. Isso que é difícil, viu? Eu fiz uma conta louca. Opa, como essa conta aí? Ai, tô com vergonha de falar. E se tiver errado? Não tá, o resultado tá certo. É 24 mil, tá certo. Mas e se a conta fizer? Não fez. A matemática, o legal da matemática, ela vai te levar no caminho, né, exato, né? E tá certo. Então pode falar sem medo. Ai, misericórdia. Você fez... O que você fez primeiro? Eu coloquei 20 mil. 20 mil. Calma. Pegou os 20 mil. Olha só que legal. Ó, então a Raquel aqui, ó, ela primeiro pegou e fez 10% de 20 mil. Né, Raquel?
e viu quanto dava. Aqui você descobriu que deu 2, é isso? Isso. Aí, matematicamente, você falou, como é 20, é o dobro disso, certo? Isso. Mais 2 aqui. Posso colocar dessa maneira. Ou você também fez ali mais 20%, mais 10% para dar os 20%. E logo Isso. você descobriu que, somando tudo, daria os 24 mil. Certíssimo. E aí, muito obrigado pela sua contribuição, né? De nada. Você também pode ter, e nos outros grupos aí, ter encontrado de outra maneira esse valor, não é? Então, você pode ter ido de maneira direta aqui, feito 20%, né, de maneira direta aqui, e aí você iria descobrir que 4, não é? Que é o valor percentual, depois somou, e aí encontrou os 24, né? Você pode ter ido de maneira direta e somado, né? Aí os 20%, e aí já dá 24 direto também. Todos os caminhos foram bons caminhos corretos. Logo, nós sabemos que o automóvel foi vendido por 24 mil. E sabemos uma coisa interessante. A primeira parte da resposta, que o valor do lucro em reais é de 4 mil. Né? Então, aqui já temos aqui, primeira parte, o valor do lucro em reais é 4 mil. Já descobrimos isso. Agora, nós vamos aí pensar no índice percentual, no percentual de lucro, ok? E aí eu quero perguntar aí, quanto que foi o percentual de lucro aí? Quem gostaria de falar? Percentual de lucro. Alguém gostaria de falar aí dessa relação? Vamos fazer essa relação? A nossa parte aqui é o lucro. Então, a nossa parte aqui, vamos colocar aqui, ó. Nossa parte, o lucro. E o percentual de lucro é em relação ao preço de compra, ou por quanto o automóvel foi adquirido. Então, 4 mil dividido por 20 mil. Logo, nós vamos ter 0,2. E aí nós precisamos escrever, se a gente dividiu 4 mil reais por 20 mil reais, logo, aqui é 0,2 reais. E eu quero saber percentualmente, né? Quanto que é. E aí, percentualmente, nós vamos pegar o 0,2, multiplicar por 100, e logo nós vamos encontrar... Tchan, 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 tchan. Sim, queridos alunos, 20%. E você já percebeu que, evidentemente, a gente já sabia o percentual do lucro desde o início, não é? Por quê? Se eu tinha um automóvel, comprei por 20 mil, vendi com mais 20%, não é? Significa que o meu percentual de lucro foi justamente essa parte acrescentada aí. O lucro em reais, 4 mil, percentual